Prepare-se para uma jornada através do tempo e do espaço, onde mistérios antigos e teorias intrigantes se encontram. Hoje, exploramos as pedras megalíticas de Puma Punku e suas possíveis conexões com os Nefilins e outras figuras bíblicas. As escrituras antigas estão repletas de histórias sobre seres poderosos e gigantes que habitavam a Terra em tempos imemoriais. Em Gênesis 6:4, a Bíblia menciona os Nefilins, descritos como os heróis de outrora, homens de fama. Alguns estudiosos interpretam esses versos como uma evidência de que seres celestiais, os anjos caídos, uniram-se às mulheres da terra, gerando uma raça de gigantes com habilidades extraordinárias. A tradição oral de diversas culturas ao redor do mundo, incluindo os povos indígenas da América do Sul, menciona gigantes que erguiam montanhas e desviavam rios. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11:1-9, descreve uma época em que a humanidade, unida por um único idioma e propósito, ousou desafiar os céus com sua ambição. A construção da torre, um símbolo de progresso tecnológico e conhecimento arquitetônico, representava a busca pelo poder e a tentativa de alcançar o reino divino. No entanto, a ousadia humana foi punida com a divisão das línguas e a dispersão dos povos. A Torre de Babel, outrora um símbolo da capacidade humana, transformou-se em um monumento à desunião e à perda de conhecimento. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4-28, encontramos uma das passagens mais intrigantes e controversas da Bíblia. Esta passagem tem sido objeto de muitos debates e interpretações ao longo dos anos, tanto por estudiosos religiosos, quanto por teóricos de antigos astronautas. O profeta Ezequiel descreve uma visão aterradora. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se dentro dela, e um resplendor ao redor dela. Esta descrição vívida e detalhada tem levado muitos a questionar o que exatamente Ezequiel estava vendo. E no meio do fogo, havia uma coisa como que metal em fusão. A imagem de metal brilhante e incandescente no meio do fogo é particularmente intrigante, e tem sido comparada a descrições modernas de avistamentos de OVNIs. A descrição detalhada de Ezequiel sobre rodas dentro de rodas, que se moviam em todas as direções sem virar, é uma das partes mais fascinantes de sua visão. Alguns acreditam que isso poderia ser uma descrição de uma tecnologia avançada. Seres angelicais com aparência de homem, cada um com 4 faces e 4 asas, adicionam um elemento ainda mais misterioso à visão de Ezequiel. Estes seres são frequentemente interpretados como anjos, mas alguns teóricos sugerem que poderiam ser seres de outro mundo. E um veículo que se movia como um relâmpago, rápido e brilhante, que poderia ser visto como uma descrição de uma nave espacial. A velocidade e o brilho deste veículo são características que muitos associam a avistamentos de OVNIs. Tem fascinado teólogos e estudiosos por séculos. A visão de Ezequiel é um dos textos mais analisados e debatidos da Bíblia, com interpretações que variam amplamente. Alguns interpretam essa passagem como uma metáfora para a glória e poder de Deus, uma representação simbólica da majestade divina que Ezequiel testemunhou, enquanto outros enxergam nela uma possível evidência de contato com seres extraterrestres em tempos remotos. Esta teoria sugere que Ezequiel poderia ter testemunhado uma visita de antigos astronautas, seres de outro planeta que vieram à Terra em tempos antigos. No Antigo Testamento, o Templo de Salomão é descrito como uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Este templo, localizado em Jerusalém, foi um símbolo de fé e poder, e sua construção é cercada de mistérios e lendas que fascinam estudiosos e arqueólogos até hoje. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, lemos que o templo foi construído com pedras maciças, já prontas antes de serem trazidas. Essas pedras eram cortadas e preparadas com precisão em pedreiras distantes, antes de serem transportadas para o local da construção, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam.
Este detalhe sugere um nível de planejamento e execução que é impressionante, mesmo pelos padrões modernos. A construção do Templo de Salomão, com sua magnificência e precisão, levanta questões intrigantes sobre as capacidades tecnológicas da época. Como os antigos construtores conseguiram tal façanha sem as ferramentas e máquinas que temos hoje? Como pedras maciças, algumas pesando centenas de toneladas, poderiam ser transportadas e encaixadas com tanta perfeição sem o uso de ferramentas modernas? A precisão com que essas pedras foram cortadas e ajustadas é um testemunho da habilidade e conhecimento dos construtores da época. Alguns estudiosos sugerem que Salomão, conhecido por sua sabedoria e por ter recebido conhecimento divino, pode ter tido acesso a técnicas de construção e tecnologias perdidas para a humanidade moderna. Outros acreditam que a construção do templo envolveu um esforço coletivo de várias culturas e civilizações, cada uma contribuindo com seu próprio conhecimento e habilidades. Independentemente da origem dessas técnicas, o Templo de Salomão permanece um enigma fascinante. Ele nos desafia a reconsiderar o que sabemos sobre as capacidades dos antigos e a reconhecer que, mesmo em tempos remotos, a humanidade era capaz de feitos extraordinários. Capítulo 5. O livro de Enoque e o conhecimento perdido dos vigilantes. O livro de Enoque, um texto antigo não incluído no cânone bíblico, mas considerado sagrado por algumas tradições religiosas, oferece uma perspectiva fascinante sobre a origem do conhecimento humano e a queda dos anjos. Segundo o livro de Enoque, um grupo de anjos rebeldes, conhecidos como vigilantes, desceram à terra e compartilharam segredos celestiais com a humanidade. Esses segredos incluíam conhecimentos de metalurgia, astronomia, medicina e arquitetura, saberes que permitiram à humanidade avançar em diversas áreas. No entanto, a transmissão desse conhecimento teve um preço alto. Capítulo 6. O dilúvio de Noé e a destruição das civilizações antigas. A história do dilúvio de Noé, contada no livro de Gênesis, é um dos relatos mais conhecidos e impactantes da Bíblia. Este evento é descrito como uma resposta divina à corrupção e à maldade que haviam se espalhado pela terra. Deus, ao ver a degradação moral da humanidade, decidiu purificar o mundo com um dilúvio devastador. Segundo a narrativa, a corrupção e a violência se espalharam pela terra, levando Deus a enviar um dilúvio para purificar o mundo e reiniciar a história da humanidade. Noé, um homem justo e íntegro, foi escolhido para construir uma arca e salvar sua família e um casal de cada espécie animal. O dilúvio, um evento catastrófico que engolfou o planeta, teria destruído civilizações inteiras, deixando para trás apenas fragmentos de seu passado. As águas cobriram montanhas e planícies, submergindo cidades e monumentos, e apagando quase todas as marcas das civilizações antigas. Muitas culturas ao redor do mundo possuem mitos e lendas sobre um dilúvio de proporções épicas, o que sugere que esse evento pode ter tido um impacto profundo na memória coletiva da humanidade. De Mesopotâmia à América do Sul, histórias de grandes inundações são contadas, refletindo a universalidade desse tema e sua importância na formação das civilizações. Capítulo 7. Conclusão. Puma Punku, um vestígio da engenharia pré-diluviana, e assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos mistérios de Puma Punku, um local que continua a desafiar as explicações convencionais e a intrigar cientistas e arqueólogos. A precisão milimétrica dos cortes, o tamanho e o peso colossal das pedras, a engenharia avançada e o alinhamento astronômico das estruturas, tudo em Puma Punku aponta para um nível de sofisticação tecnológica que parece impossível para as culturas pré-históricas. E o mistério continua. As ruínas de Puma Punku nos convidam a questionar tudo o que sabemos sobre o passado e a reavaliar o lugar da humanidade no cosmos. Sejam vestígios de uma civilização perdida, uma evidência de contato extraterrestre ou um legado dos gigantes da antiguidade, Puma Punku permanece como um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta.